E hoje o Senhor trouxe você até aqui para dizer para você que o saudosismo ou medo de derrubar coisas pode atrapalhar você de viver um novo de Deus na sua vida. Isso para quem está do seu lado assim, ó. Você vai ter que derrubar algumas coisas hoje. Eu quero ler com você um texto bíblico, está no livro de Jeremias, no capítulo 1, no verso 10. Jeremias 1, 10. Hoje eu lhe dou autoridade para enfrentar nações. Muda a versão, pô, coloca outra versão. Isso. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Deus, eu agradeço ao Senhor por essa palavra lida, pela oportunidade que o Senhor me concede de falar em teu nome esta noite ao coração da tua igreja. Peço que a tua palavra encontre, ó Pai amado, um fim proveitoso esta noite. Que os corações aqui presentes sejam impactados pelo peso da tua palavra, sejam transformados por tua graça e sejam avivados pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse livro do profeta Jeremias é um livro que alguns dizem que ele era um profeta chorão. É um apelido que Jeremias recebeu. Porque Jeremias, ele sentia a dor do povo, ele sentia a dor de Deus. E a mensagem que Jeremias trazia era uma mensagem pesada. Jeremias, no início do capítulo 1, Jeremias, ele recebe de Deus uma vocação. Ele é chamado por Deus. E nesse chamamento, Jeremias, ele olha para Deus, Deus revelando a história dele, dizendo, olha, antes de você se formar no ventre da sua mãe, eu já te construí profeta às nações. Depois que Deus faz várias afirmações para Jeremias, Jeremias, ele diz para Deus, Deus, eu não passo de uma criança. Como pode eu ser tão grandioso assim? Como pode ser alguém como eu receber uma palavra como essa? Josué, pode chegar aqui esse ventilador para mim, por favor. Como pode eu receber uma palavra tão gloriosa como essa, sendo tão limitado, sendo tão falho como eu sou? Sabe, ao longo da história, Deus tem levantado homens e mulheres para cumprir a sua vontade e transformar situações. Deus não te chamou para andar acomodado. Deus chamou você para ser um transformador de ambientes. Ele chama pessoas comuns, como eu e você, muitas vezes se sentem incapacitadas para a missão. Alguém aqui já recebeu de Deus um chamado? Ó, Deus tem algo tremendo na sua vida. Me diz, teu coração se sentiu pronto? Ou se sentiu temeroso? Se sentiu contrito? Se sentiu ali, obrigado, se sentiu ali pressionado pelo peso da missão? Sabe, ele chama pessoas comuns, que na grande maioria, ou em todo o tempo, não se sentem capacitados para a missão. Mas o que realmente importa não é a tua realidade, não é a tua habilidade, e sim a capacitação vinda do Senhor. Jeremias foi um desses homens. Sabe, chamado ainda jovem, ele se sentiu inseguro e incapaz diante de tal responsabilidade. O texto que nós lemos ali diz que Jeremias foi chamado para depor reis, para depor nações, para destruir, para arrancar, para derrubar, para arruinar, mas também para edificar e para plantar. Deus dá a Jeremias uma palavra poderosa. E ele olha para o peso da palavra e olha para si e diz, Senhor, eu não sei falar porque ainda sou uma criança. De repente você olha as pessoas vindo no culto e alguém diz para você, um dia será você. Aí você fala, eu tenho vergonha disso, eu tenho medo. É todo mundo olhando para mim. Sabe, eu acho que eu não conseguiria. Querido, todas as vezes que eu subo nesse culto,
compartilhar a mensagem com você. Meu coração treme igual ao seu coração. Porque eu entendo que o peso não é de quem te olha na plateia, nas cadeiras, mas de quem te olha dos céus, vendo você agir em nome dele. Quando Jeremias ele diz assim, eu ainda sou uma criança, a resposta de Deus foi muito clara e direta. Deus diz para Jeremias, não faço uma criança. Na nossa tradução, Deus não aceita desculpas, pois a capacitação vem dele. A gente está muito acostumado a dar desculpas para Deus. Se Deus te mandou fazer, não tem desculpa que possa desvirtuar a missão. Sabe, no versículo 10, Deus então apenas confirma o chamado de Jeremias, mas define a sua missão. O profeta não seria um porta-voz comum. Às vezes a gente se sente tão comum no meio da multidão. De fato nós somos. Mas quando Deus começa a usar a tua vida, você começa a sair do ambiente comum. Quando Deus começa a fazer sobre a sua vida, quando Deus começa a usar o teu coração, quando Deus começa a usar os seus lábios, você sai de uma posição comum e passa a ser alguém que Deus decidiu usar. Sabe, Jeremias teria então autoridade espiritual para derrubar, construir, destruir e restaurar. E o seu ministério não se resumiria a um pequeno povoado. Deus já havia levantado Jeremias contra reinos inteiros. Essa mesma verdade se aplica a nós. De repente você olha a sua vida, você olha a tua casa, você olha a sua condição, você olha a tua sabedoria, e você tem dito, Deus, o que o Senhor quer com alguém tão incapaz como eu? O que o Senhor deseja com alguém tão pequeno como eu? Sabe, como igreja de Cristo, nós somos chamados para impactar a nossa geração. Como igreja de Cristo, você foi chamada para impactar aqueles que se relacionam contigo em todo o tempo. Algumas pessoas antigamente tinham a visão de que ser chamado por Deus era subir num púlpito para pregar. Meu querido, o meu alcance aqui é muito pouco. O meu alcance nesse púlpito está limitado à quantidade de pessoas que se assentam nesse auditório. Mas no dia a dia, você tem a oportunidade de replicar aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem escutado, aquilo que tem transformado a sua vida. No dia a dia, você tem a oportunidade de impactar famílias, bairros, cidades, aonde você estiver. Ah, pastor, mas eu sou alguém, eu sou manicure, e o que eu vou fazer se eu só faço unha? Quanto tempo demora para fazer pé e mão? 1 hora? 1 hora e meia? Você acha que a mulher vai sair dali com a unha pela metade? Você tem 1 hora e meia para dizer para aquela pessoa o quanto Jesus ama. Ah, pastor, eu sou cabeleireiro. Não vai sair dali com tinta pela metade do cabelo. No meio do cabelo cortado. Enquanto você corta o cabelo, você trata o coração daquela pessoa. A gente acha que cumprir uma missão é subir num púlpito. Cumprir uma missão é ser boca de Deus, aonde quer que Ele te enviar. Sabe, Deus dá autoridade para derrubar fortalezas, para destruir o pecado, para edificar vidas. A gente está falando de algumas fortalezas que nós vemos instaladas lá fora, falamos do pecado, mas existem fortalezas que nós construímos. Como assim, pastor? Existem fortalezas que você constrói sobre você mesmo. É natural que todo ser humano busque se proteger daquilo que acha perigoso para a sua vida. E pela natureza ele constrói uma fortaleza à sua volta para que algumas coisas não alcancem. Eu já vi pessoas tão astutas que elas aprenderam a colocar um muro à sua frente para limitar, para delimitar o espaço de outras pessoas que possam ser prejudiciais a ela. Em contrapartida, essas fortalezas servem para muita gente esconder o quão podre ele é, o quão terrível ele é, e o quão difícil está o teu coração para ser mudado. Às vezes nem o Espírito Santo batendo a porta desta fortaleza você abre.
Mas o Senhor trouxe você aqui hoje. Está te dando uma marreta santa na mão. Para você derrubar essas fortalezas. Derrubar esses muros de impedimento. Derrubar aquilo que tem atrapalhado o crescimento. A maturidade na tua vida espiritual. E uma vida natural também. Deus tem chamado você para liberar o acesso. Para que algo excelente seja construído no seu. Nesta mensagem, a gente vai refletir sobre 3 aspectos. Primeiro, você tem um chamado para entender. Segundo, você tem um chamado para derrubar. Você tem um chamado para construir. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é que você tem um chamado para enxergar e entender a missão de Deus. No início desse texto, Jeremias, ele recebe de Deus uma frase. Deus tem um chamamento para ele que diz: olha, ponham-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Repete comigo: chamados para enxergar e entender a missão de Deus. Sabe, Jeremias ouve: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Jeremias já estava no lugar que Deus falou? Não. Por que Deus disse a ele: olha, veja, antes de Deus te levar a alguns lugares, Ele vai te mostrar numa visão profética acerca de como acontecerá contigo naquele lugar. O que Deus estava dizendo para Jeremias era um chamado, estava desafiando Jeremias não a olhar como Jeremias, mas a olhar como Deus estava permitindo. A visão que Deus dá. A primeira palavra de Jeremias é: olha, isso significa que antes de agir, precisamos ver com olhos espirituais. Eu não sei qual é a condição que você tem enfrentado hoje na sua vida, como está a tua casa, como está o teu trabalho, como está o teu coração, mas naturalmente, quando a gente olha alguma adversidade, a gente foca na adversidade. Nós vemos o problema, nós vemos a circunstância, nós olhamos o inimigo, mas a visão que Deus estava dando para o profeta era uma visão de perspectiva. Olha o que vai acontecer. Eu não estou te mostrando o que agora é, mas estou te mostrando o que um dia será. Olha, eu te ponho como? Se o teu casamento está ruim, se a tua vida está ruim, o Senhor está dizendo: a situação está ruim, todo mundo já viu, mas eu quero convidar você a olhar aquilo que eu quero te mostrar. O tempo é futuro, mas a minha palavra ela é atemporal. Se eu disse é porque um dia será. A primeira palavra que Jeremias recebe de Deus é: olha. Muitas vezes nós olhamos apenas para o futuro. Muitas vezes a gente olha apenas para aquilo que é ruim. Só que Deus quer que a gente aprenda a enxergar o propósito. Deus deseja que você aprenda a enxergar a soberania dele diante do propósito. Uma vez eu falei sobre isso aqui na igreja. Quanto custa um potinho daquele de azeitona? R$4, R$5, não é verdade? Agora, quanto custa um vidro de azeite? Se eu comprei tomei um susto. R$45, R$40, R$54. Quanto é caro comer salada, irmão? R$54? Tô brincando, foi mais ou menos isso que eu paguei mesmo. Eu tomei um susto quando eu vi na nota. Te pergunto: o azeite vem da onde? Da azeitona. Só que para ser valorizada, ela precisou ser prensada. Eu digo isso porque às vezes é na hora da prensa que a gente reclama. É na hora da prensa que a gente quer fugir. É na hora da prensa que a gente blasfema. É na hora da prensa que a gente reclama com Deus. Fala: vou sair da igreja, briga com todo mundo, joga tudo. É na hora da prensa. Só que depois da prensa vem o propósito. Se a azeitona fugisse da prensa, ela seria uma azeitona que nem comprada seria.
ela estaria esmagada, mas sem extrair o que tinha valor. Deus já começou a prensar você? Diz para quem está do seu lado: o melhor de Deus vai acontecer. Sabe, olha o que será, olha o que vai acontecer. Esse ano eu vou 50, faço 50 anos esse ano, meio século. E esses dias eu estava olhando para trás, olhando para a minha vida, olhando para a minha trajetória, pensando naquilo que eu já vivi, naquilo que eu já sofri, naquilo que eu já fui prensado. Eu consigo compartilhar hoje uma palavra baseada nas experiências que eu tive com Deus. A palavra de Deus. E nas experiências que eu tive com Deus. Eu digo para você que esse deserto vai passar, porque eu já vivi desertos que eu achava que não teria fim, mas passou. Se eu digo para você que vai acontecer, que Deus vai prover, eu já vivi momentos na minha vida de escassez e Deus poderosamente manifestou a sua mão e a tua provisão. Se eu digo para você que a cura vai chegar, foi porque em momentos de dificuldade eu vi a mão de Deus fazendo. E se Deus fez comigo, eu tenho certeza que Ele pode e vai fazer com você. Olha, eis que eu te ponho hoje num outro lugar, num outro nível. Há um convite de Deus para te fazer olhar para frente. Sabe, Deus nos dá autoridade. Jeremias não escolheu estar sob a posição de governar reinos, mas foi Deus quem colocou ele ali. As pessoas olham para você e perguntam: cara, como é que você chegou aí? Você está dizendo: eu não sei. Pergunta para Deus. Foi Deus quem fez isso. Como é que tudo isso está acontecendo com você? A quem que você pediu? Eu não pedi, mas Deus me deu. Deus fez. Deus projetou, Deus planejou esse tempo. Deus nos dá autoridade, isso nos ensina que não estamos aqui por acaso. Meu amado, Deus não te deixou nesta família por acaso. Deus não te chamou para essa igreja por acaso. Deus não te plantou nessa empresa, nesta cidade por acaso. Tudo tem um propósito glorioso. Se você acha que a sua vida ela foi feita só para nascer, crescer, morrer e acabou, você não entendeu o sentido da sua vida. Você é precioso demais para Deus. Deus planejou você. Deus planejou a tua história. Sabe, Deus nos posicionou para cumprir um propósito. Esses dias eu fiz uma live com uma pastora lá dos Estados Unidos. E ela estava contando como foi a conversão dela. Ela disse que não era cristã, não gostava de crente, trabalhava no mercado. E nesse mercado tinha um segurança do mercado, um senhorzinho mesmo. Estava lá já quase 3 meses no mercado. E um dia, num momento muito difícil da vida dela, um momento muito ruim da vida dela, no fim do expediente, numa sexta-feira, aquele senhorzinho chegou para ela e falou de Jesus. E ela ouviu aquela palavra entrou no coração dela e ela decidiu entregar a vida dela para Jesus ali. E ela voltou para casa feliz da vida, para falar com os pais dela o que havia acontecido. Adiante, ela voltou no mercado no sábado para tentar encontrar aquele senhorzinho. Aí foi perguntar dele e o pessoal: não, ontem foi o último dia dele aqui no mercado, ele só quis ficar 3 meses. E ele foi embora, nós dispensamos ele ontem mesmo. E ela queria encontrar aquele senhorzinho para falar para ele a alegria que estava no coração dela. E ela disse que passou anos olhando, procurando, tentando encontrar aquele senhor. Deus começou a mudar a vida dela de um jeito. Alguns anos depois, ela estava gerenciando o mercado. E ela foi num outro mercado. Ela chega lá e encontra aquele senhor no caixa pagando. Ela olha para ele e fala: você é aquele senhor que ela guarda lá no mercado assim, e tal. Aí ele: sim, era eu. Aí ela: olha, eu queria tanto te falar como que minha vida está. Tua palavra aquele dia mudou a minha vida, mudou a minha história. Ele dizendo para ela: olha, eu sou pastor. Eu pastorei uma igreja aqui pequenininha, aqui no morro. E Deus falou para mim o seguinte:
eu preciso que você abra mão de quem você é, para você trabalhar no mercado. Porque tem alguém lá dentro que eu quero muito. E ele falou que ele conversou com a igreja durante 3 meses, ele trabalhou de segurança naquele mercado, procurando quem seria a pessoa que ele precisava compartilhar o evangelho. Ele falou que depois que ele falou de Jesus para aquela mulher, e ela foi embora, o Espírito do Senhor falou para ele: agora você pode voltar para o lugar que eu te coloquei. Ele falou que ele pediu demissão, e o rapaz só queria voltar para aquilo que ele tinha permissão de fazer. E ela disse para ele: você não tem noção do que a tua palavra causou em mim. Essa mulher hoje, ela cresceu, é pastora, está nos Estados Unidos. Antes de chegar lá, ela começou a trabalhar com gente, ela começou a capacitar pessoas. Trabalhou numa empresa brasileira gigante. Ela prestava assessoria para os diretores da empresa e ela falava: tudo isso eu agradeço ao Deus que um dia me enviou um senhor simples para falar do seu amor para mim. Querido, eu não sei se você consegue entender a grandiosidade. De repente você está dizendo: eu queria evangelizar multidões, mas eu não sei falar muito. Mas de repente o Senhor vai usar você para falar para uma pessoa que sabe falar bem e que vai ganhar multidões. Mas Deus deseja usar alguém, Deus deseja usar a tua vida. Ele deseja usar você e Ele te dá autoridade, posicionamento para isso. Jeremias estava posicionado. Ele não tinha posição. Jeremias não era o rei de Judá, mas ele era um profeta posicionado. O rei estava corrompido, mas o profeta estava posicionado. Saul era um rei que tinha posição, mas o posicionamento estava nas mãos de Davi, um homem que Deus decidiu levantar. Eu estou dizendo isso para você porque de repente você quer um título, você quer uma posição. Não vai adiantar nada se você primeiro não ter um posicionamento diante de Deus e diante das circunstâncias que Ele tem colocado em você. Sabe, Deus te dá autoridade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem visto a sua missão com os olhos de Deus ou com os olhos do medo? Jeremias poderia dizer: eu não vou não, tem medo. Você tem visto o que Deus tem te proposto com os olhos de Deus ou com os olhos do medo? Todos nós somos sacudidos por Deus. Todos nós somos mexidos por Deus para fazer alguma coisa. E às vezes a gente tem medo de se posicionar, medo de falar, medo de se expor, medo de dar a cara a tapa, medo de ir. Deus está dizendo para você hoje: abandone esse medo hoje. Porque não é você quem está indo, sou eu quem está te levando. Posso ouvir um amém? Fala assim: Deus me chamou para enxergar e entender a missão. Muitas igrejas têm pregado um evangelho tão distorcido da realidade. Eu vou te falar qual é o evangelho que algumas pessoas têm pregado. Alguns têm pregado um evangelho dizendo para você que você vai ficar rico, vai dominar a terra. Não é verdade? E você tem que prosperar a qualquer custo. E que se você não prospera é porque você está em pecado. Fica imaginando como é que deve ser esse evangelho na África. Não é verdade? Porque o evangelho para o mundo é um só. Então o evangelho que tem, um dos evangelhos que tem sido pregado por aí é esse, dizendo que você tem que ficar rico a qualquer custo. Deus, ele pode dar riquezas? Pode. E eu creio que Deus dá a riqueza. Mas ele quer testar primeiro o seu coração. Seu coração. Se o seu coração está na riqueza, ou está no cuidado de Deus. Deus não tem problema em dar riqueza para o seu povo. Você não tem que perder você. Tem gente que se tiver a riqueza que tanto busca, vai esquecer do Deus que tanto deu. Outro tipo de evangelho que as pessoas têm pregado por aí é um evangelho da sensação. Porque se você não for na igreja e não sentir nada, você não foi na igreja. Quem falou que você precisa sentir na igreja alguma coisa se não for gratidão e arrependimento? Deus está aqui, eu estou arrepiado, que ele não pode ser o ar-condicionado soprando em você. Porque arrepio não muda ninguém. A gente vê em muitos lugares as pessoas se manifestando
nas mais diversas expressões. Então, quem sou eu para dizer para você que isso é errado? Pular, falar em línguas, sapatear, rodar. Para mim, você é livre para fazer o que você bem entender na hora da sua expressão de adoração a Deus, contando que seja racional. Agora, quem falou para você que o evangelho é sensação sem entendimento? Porque a gente já foi a muitos lugares onde as pessoas faziam de tudo, só não entendiam. E saía de um culto e você perguntava: o que você aprendeu hoje? E a pessoa: não sei, eu sei que o culto foi tremendo. O que o pastor pregou? Não sei. Eu só sei que rapaz, eu senti tanta coisa. Mas você sentiu arrependimento? Não sei. Querido, o evangelho ele vem para confrontar você. A mensagem de João Batista continua sendo a mesma. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Segunda coisa que eu quero falar com você. Chamados para derrubar o que não vem de Deus. Jeremias, ele recebe do Senhor uma ordem para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares. O profeta, ele recebe de Deus 6 verbos de ação. Dos 6 verbos de ação, 4 são para ruína. Aí eu te pergunto, que Deus é esse que mais destrói do que constrói? Que Deus é esse que mais dissipa do que levanta? Mas a mensagem de Jeremias estava sendo dada para um povo que estava corrompido. Como Deus vai edificar um altar corrompido? Como Deus vai levantar um altar corrompido? Como Deus vai derramar do seu espírito sobre um coração corrompido? Então o que deve ser removido, pastor? Sabe, antes de construir algo novo, é preciso remover o que está errado. Deus tem um projeto lindo para a sua vida. Mas em muitos casos, ele quer só o terreno. Porque aquilo que a gente construiu não cabe agora. Aquilo que a gente edificou vai corromper aquilo que é puro e verdadeiro, que vem da parte dele. É preciso remover o que está errado. E detalhe, não sou eu que tenho que dizer para você o que está errado. Algumas pessoas me procuram, às vezes mandam mensagem dizendo: pastor, fazer isso aqui é errado. Eu falei: o que diz, o que está dizendo o seu coração? Pessoa, meu coração está dizendo que é. Eu falei: se o Espírito Santo, que já habita em você, está dizendo que é errado, quem sou eu para dizer que é certo? E tem gente que às vezes procura para querer validar o desejo do ego, dizendo: não, foi o meu pastor que falou que eu não preciso fazer isso. Foi o meu pastor que falou. Querido, o Espírito Santo já habita em você. Quem tem? Só quem tem me responde. O Espírito Santo já habita em você. Posso ouvir um amém? E quando ele habita em nós, ele começa a nos confrontar, mesmo antes de você entrar na igreja. Se o Espírito Santo habita em você, ele já começa a te sacudir, ainda no caminho para cá, ou então quando você está dormindo, quando você está em casa. O problema é que às vezes a gente acha que o que está mexendo dentro da gente é gases. O Espírito Santo está te mexendo por dentro para ver se você acorda. O Espírito Santo está te sacudindo por dentro para ver se você acorda. Sabe, Deus chamou Jeremias para denunciar o pecado de Israel e confrontar as nações que se rebelavam contra ele. Mas eu imagino Jeremias confrontando alguém, sendo confrontado com a palavra. Porque todo profeta, quando diz alguma coisa, a palavra sai da boca dele e corta nele primeiro. Sabe, queridão? Deus, ele tem algo muito especial para a nossa vida. Você consegue entender a grandiosidade daquilo que Deus tem para você? Às vezes nós não temos noção. Mas aquilo que Deus tem para nós não pode ser corrompido com aquilo que nós fizemos. Aquele que mente não mente mais, aquele que adultera não adultera mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que blasfemava não blasfema mais.
uma realidade na sua vida, foi um passado que você viveu. Nós já falamos sobre isso aqui na igreja. Vez ou outra alguém me procura dizendo, pastor, eu estou com medo. Medo de quê? Porque estão expondo quem eu era. Eu falei, foi mentira? Não, foi verdade. Ele falou, então, levanta a cabeça e assume quem era. Fala, foi verdade, eu vivi, não vivo mais. Essa pessoa, ela já mudou a tua vida. Até ontem eu era assim, mas a partir de hoje, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Às vezes Satanás usa alguém para querer enfraquecer teu coração, dizendo quem você é. Lembra essa pessoa, o que Deus fez na sua vida e quem Ele está transformando você. Amém? Sabe, pastor, então o que eu preciso remover? Vamos falar de remover obstáculos espirituais. Nós ouvimos essas palavras, esses primeiros 4 verbos que Jeremias recebe de Deus, só que às vezes a gente não tem noção da profundidade deles. Repete comigo, arrancar, derribar, destruir, arruinar. Arrancar, ele vem de uma raiz hebraica chamada lintosh. Arrancar pela raiz tudo que te afasta de Deus. Não é só arrancar, é arrancar pela raiz. Deus não mandou você podar. Deus não mandou você passar o facão por cima. Deus mandou você arrancar pela raiz tudo o que te afasta dele. E você tem noção do que te afasta de Deus? É muito simples. O que te afasta de Deus é o que ocupa o lugar que Ele tem na sua vida. Aquilo que está roubando o teu tempo de Deus, roubando a tua vida de Deus, isso precisa ser arrancado. Às vezes nós achamos que somos crentes somente na quinta-fé, que é um culto para a gente ser confrontado em fé, ou no culto de domingo que a gente vem para ver os irmãos e renovar as nossas energias. Não, querido. Você precisa ser confrontado por Deus a cada dia. E à medida com que uma condição for denunciada, arranca da sua vida. Arrancar. Derribar vem do hebraico velintox, que significa destruir algo sólido. Deus te chama para derribar argumentos contrários à verdade de Deus. Argumentos contrários à verdade de Deus. Vamos ler um texto em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 e 5. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Percebe que o que está falando aqui em fortaleza são raciocínios, são pensamentos. Existem fortalezas que elas não são de pedra, mas de convicções tão fortes que você criou aqui dentro. E às vezes você acha que essas fortalezas são intransponíveis. Essa palavra derribar, ela vem com a intenção de destruir algo sólido. Eu já vi gente com todo tipo de fortaleza, dizendo, do jeito que eu estou vivendo é um sinal de que Deus não me ama. Por quê? Não, porque eu passo luta. Peraí, filho. Deus nunca te isentou da luta. Quem falou que Deus não te ama? Tem pessoas tão convictas de que não são amadas por Deus. É um pensamento tão sólido. Outras têm o pensamento dizendo, Deus nunca vai me usar. Porque Deus ele precisa de pessoas com uma capacitação absurda. Jeremias diz, eu não sei falar. Tem um rapaz aqui na igreja, que eu não vou citar o nome dele, mas eu amo essa história me constrange. Esse rapaz chegou na igreja, ele não sabia ler. Ele aprendeu a ler para ler a Bíblia e ler os estudos de célula.
E hoje ele está lendo, está escrevendo, e eu fico apaixonado quando ele posta algumas coisas na internet. Eu olho assim, Deus, que coisa linda! Que coisa linda! Até pouco tempo atrás, uma fortaleza que tinha na mente. Você não vai aprender. Mas depois que Jesus chega, tudo é mudado, tudo é transformado. Destruir algo sólido. Quem falou que você não ia vencer? Quem falou que a tua vida não ia mudar? Quem falou que Deus não te ama? Outra palavra é destruir. Essa aqui nem sei se eu sei falar em hebraico. É ulehá avit. Um dia eu aprendo. Que vem por, é o fim da existência de alguma coisa. Ele vem para destruir laços de pecado e engano. Aquilo que te prende, aquilo que te amordaça, aquilo que te corrompe, aquilo que não te deixa prosseguir, aquilo que você está tão apegado que não consegue abrir mão, esses laços de pecado, laços de engano. A intenção de Deus é pôr fim a essa existência, a ponto de que não haja mais resquício algum. E por último, arruinar, que vem de velerrados, demolir algo de forma irreversível. Esse arruinar vem de destruir de um jeito que nem se você tentar montar em quebra-cabeça, vai dar certo. Existem coisas na sua vida que Deus está disposto a arruinar de um jeito que, por mais, até se você um dia sair da igreja e procurar viver quem você era, você não vai conseguir, porque você não vai achar nenhum caminho. Tem gente que se afastou da igreja porque se aborreceu na igreja, mas chegou lá no mundo e descobriu que não era mais de lá. Aí ele vai para a noite, ele vai para a boate, ele vai para a festa, ele vai para a mesa do bar, ele senta e ele fala, cara, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar não é meu. Sabe por quê? Porque essa velha natureza foi destruída, foi arruinada de um ponto que você não vai mais encontrar ela. Eu não sei se você consegue pensar como seria a sua vida se você decidisse sair da igreja. Consegue imaginar? Sabe por quê? Porque aquela natureza já não existe mais. Posso ouvir um glória a Deus? Então existe algo em sua vida que precisa ser removido para que Deus possa agir. Existem coisas na sua vida que vão precisar ser derrubadas, arruinadas, arrancadas, para que Deus verdadeiramente execute o milagre. Você está falando que Deus depende de mim? Não, Deus não depende de você. Mas Deus também não é obrigado a fazer na sua vida, se você não deseja isso. Quando não tira a pedra, Ele manda alguém tirar a pedra. Você continua dizendo para mim e para você que existem coisas que eu tenho que botar a mão, para poder dizer, Senhor, eu me arrependo, eu deixo, eu abandono, eu abro mão, eu destruo. Eu não quero mais isso na minha vida. Se existe algo hoje que precisa ser removido na sua vida, querido, ouça o que o Espírito do Senhor está dizendo para você hoje. Tem muita coisa sua retida no reino espiritual, o que você não decidiu. Aliás, você já decidiu que não decidiu. Como assim, pastor? Porque até a indecisão é uma decisão. Quando você está indeciso, você decide não fazer. Deus manda você decidir hoje o que fazer da sua vida. E por último, repete comigo assim, chamados para construir e restaurar. Os últimos verbos que o Senhor dá para Jeremias nesse versículo diz: construir, edificar e restaurar. Edificar e plantar. Deus não apenas destrói, mas Ele também restaura. Só que Deus não restaura do jeito que você construiu. Deus restaura do jeito que Ele planejou. Tem uma diferença muito grande nisso. Às vezes nós queremos que Deus abençoe aquilo que a gente já fez. Sabe uma coisa que me deixa louco? É quando chega um casalzinho para mim, fala, pastor, o senhor pode orar pelo nosso namoro? Aí eu digo, mas você quer que eu ore para quê? Não, para Deus abençoar o nosso namoro. Falei, antes de você
orar para abençoar, você orou para saber se era para você namorar? Porque tem gente que faz e depois quer que outros validem. Aí lá na frente, termina, deu errado e fala, não sei por que Deus não tem nada a ver com isso não, filhão. Você que escolheu errado, você que tomou a decisão antes de falar com Deus. Como é que você vai querer culpar Deus de uma coisa que você não orou antes? A minha empresa faliu. Você primeiro perguntou para Deus se era para você abrir essa empresa? Não. Então como é que você vai reclamar com Deus que faliu algo que Ele não te deu? Está conseguindo entender aonde a gente está chegando? Então existem coisas que estão sendo arruinadas na sua vida e você pode reparar. Você orou lá atrás por isso? Você pediu para Deus direção lá atrás? Ou você apresentou um projeto e quer que Deus valide? Queridão, existem coisas que você vai permitir que vão ao chão, para que Deus possa restaurar, não aquilo que você fez, mas aquilo que Ele planejou fazer em você. O propósito final de Deus não é destruição, mas restauração. Jeremias 29:11 tem um texto que diz, eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito. E o texto continua, é pensamento de bem, não de mal. O interessante é que para dar um fim que você deseja. A gente quer traçar para Deus um caminho, quer que Ele ande por aquilo que a gente traçou. Deus não precisa do meu caminho, Deus não precisa do seu caminho. Ele precisa da sua obediência. Que você entenda que aquilo que Ele tem para você já está pronto. Ele só quer te conduzir a esse lugar. Sabe, nós fomos chamados para edificações. Então, como Jeremias, nós devemos edificar, do hebraico livnot, que significa construir, levantar algo novo, ensinar a palavra, fortalecer os fracos, ensinar a si mesmo, fortalecer a si mesmo também. Deus está dizendo para mim e para você que eu preciso edificar antes dentro de mim. Será que você está pronto para construir algo fora e deixar o que está fora ruir porque o que está dentro de você não era sólido? Será que você está pronto para construir um castelo e lá na frente descobrir que a base, a estrutura do castelo que precisava ser construída dentro de você não estava pronto e você vê tudo cair? Porque por fora está legal, mas por dentro está tudo arruinado. O Senhor está chamando a mim e a você para forjar o nosso coração com a palavra dEle, para forjar a nossa vida com o entendimento dEle, com a presença dEle, buscar a presença dEle. Deus chamou Jeremias para plantar. Essa palavra em hebraico é velintoar, plantar algo que crescerá e se desenvolverá no futuro. O problema é que a gente tem pressa. A gente vê tudo ruir e quer que as coisas sejam restauradas e construídas e levantadas de um dia para o outro. Às vezes demoramos 30 anos para destruir uma vida. E queremos que Deus faça em 2 dias. Fala, repete comigo assim, a minha vida é um processo. Há um tempo atrás eu preguei sobre milagre e processo. Você lembra dessa mensagem? Eu perguntei o que você precisa? Um milagre ou um processo? No milagre, Jesus chega num casamento que acabou o vinho e Jesus diz, milagre aconteceu. Mas na Santa Ceia precisou de um processo para o vinho ser gerado para aquele dia. Na cruz, ele poderia não estar lá de Deus salvar a humanidade, mas ele enfrentou um processo para que aquilo fosse eterno e duradouro. Alguns milagres são temporais. Isso. Depois que você transforma água em vinho, você consome, acabou. Depois que você é curado de câncer, alguns anos depois você morre, acabou. Mas o processo de Deus na nossa vida, Ele nos conduz à vida eterna. Ele é eterno, Ele é duradouro, Ele é para sempre. Então tem muita gente pedindo milagre quando Deus está dando para você um processo. Deus quer que você entenda o que está acontecendo e plantar é um processo. O que Deus vai construir na sua vida vai ser longo, vai ser duradouro, vai ser para sempre. Posso ouvir um amém? Tem muita gente que recebe o milagre num dia, no outro sai da igreja.
Tem muita gente que começa a viver o processo, entende que é o processo e fala: eu não estou pronto, se eu sair agora, eu saio no meio do processo. Então não vale a pena abandonar o processo. Eu quero ir até o final, porque eu sei que aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para terminar. Deus tem te chamado para transformar o mundo à sua volta. Fala assim: a minha casa. Se você morar na rua, você não faz. A gente tem que tirar quem mora da rua e botar em casa. A gente tem que cuidar dessas pessoas também. O ruim é quando a gente tem casa e não se manifesta falando que a casa é minha. Estou chamando você, com voz de profeta, com voz de autoridade, que está entendendo essa mensagem, que vai começar a profetizar a partir de agora, amém? Repete comigo: a minha casa é um lugar onde Deus governa. E eu sinto prazer em habitar na casa que eu estou. Aí você está dizendo: pastor, você não sabe o que está acontecendo lá em casa. Você não sabe o que eu estou vivendo, pastor. Você não sabe o que eu estou enfrentando. Aí eu vou voltar no começo da mensagem. Olha, eu coloquei você numa posição sobre reinos, sobre reis, sobre nações. Jeremias ainda não estava lá, mas ele foi chamado a olhar com voz profética. Quando você, a Aline trabalha com projetos, a Aline e Marte, às vezes você chega numa cozinha e você vai ouvir o dono. Olha, eu queria aqui um gaveteiro, eu queria isso, isso, isso. O dono tem uma visão. Mas quem trabalha com projeto consegue entregar para o cliente algo que ele vai dizer depois: nossa, eu não sabia que ficava tão lindo, eu não sabia que ficava tão bom. Às vezes a gente chega para Deus e fala: Deus, eu queria tanto uma visão acerca da minha casa, assim, assim, assim. E Deus olha para mim, para você e fala: você tem sentimentos, você tem vontades, você só não tem tanta criatividade como eu tenho. Eu é que sei que pensamentos têm a teu respeito, pensamentos de bem e de mal, para dar o fim que você deseja. Você me contou em parte, mas eu consigo te entregar na totalidade. Você me encontrou, você me disse uma parte do seu desejo, mas eu som esquadrinho teu coração. Eu sei de verdade o que você quer, o que você deseja. Deus tem te chamado para transformar o mundo à sua volta. E para a transformação do mundo à sua volta começa quando Deus começa a transformar a tua vida. Deus primeiro transforma a vida de Jeremias, para depois transformar reinos e nações. Eu quero dizer para você que a mudança que você tanto deseja na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, precisa começar hoje em você. É dizer para Deus: Deus, arranca o que tem que ser arrancado. Aquilo que está me separando, aquilo que está me afastando, aquilo que está me amordaçando, aquilo que está me prendendo, está me corroendo. Arranca isso da minha vida. Eu espero tanto do pastor, eu espero tanto da igreja, mas eu não ofereço nada, eu não entrego nada. Tem gente que tem um olhar crítico fantástico. Tu vai para o inferno com a tua crítica, querido. Que isso, pastor? Sim. Poxa, pastor, eu precisava ouvir isso. Não. É só você parar de ser menos crítico e mais disponível. Ser mais disponível. Seja você a proposta. Que a tua vida seja a entrega. A gente é muito bom para rotular pessoas. Se você é tão bom para rotular pessoas, ensine pessoas. Seja voluntário, gaste seu tempo, ore por pessoas. Levante pessoas. A gente é muito bom para condenar a nossa casa. Ore pelo seu filho, ore pela sua esposa, ore pelo seu marido. A gente é muito bom para falar mal do trabalho. Seja a resposta naquele lugar. Muda você primeiro. Muda a sua... Destrói essas fortalezas que diz que você está pronto e você sabe que você não está. Diz que você é alguém fora da curva, querido. Desculpa. Fora da curva, Jesus. Deus chamou Jeremias para um propósito que envolvia derrubar o que estava errado e construir algo novo. Seja sincero com Deus hoje. Está tudo bem contigo? Está tudo legal?
Se está tudo bem, adore ao Senhor. Se você sabe que precisa mudar alguma coisa, rasgue o teu coração e diga: Senhor, transforma a minha vida. Foi tão nobre uma atitude de um pregador que eu vi ontem no Instagram, pastor Paulo Júnior. Alguém já viu esse pastor pregando? Ele é muito conhecido por suas palavras duras, pelo evangelho duro que ele pregava. O evangelho não é flores, o evangelho é cruz e espinhos, mas também é sangue, amor e graça. Mas esse pastor era tão duro para entregar o evangelho, que ele vem a público dizer que ele pecou. E do jeito que ele pecava, era do jeito que ele pregava, ele também era em casa, e também ele era com a liderança da igreja. E ele era tão grosso para falar em casa, para falar com a liderança da igreja, que a igreja decidiu denunciar o pecado dele. Ele foi afastado da igreja. Ele perdeu a igreja por causa da dureza de suas palavras. Um homem sábio, inteligente, e ontem ele mostrou uma atitude absurda de conversão na vida dele, vindo a público dizer tudo isso, dizendo: eu errei, eu assumo meu erro e eu confesso o meu pecado. Sabe, o problema é quando a gente se acha crente demais, a ponto que não tenha pecado, a ponto que não precise de confissão e nem tampouco de arrependimento. Ó, quão miserável homem que sou. Lembra de Paulo falando? Quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo deste pecado? Paulo reconhece seus erros. Sabe, hoje Deus te chama para fazer o mesmo na sua vida, o mesmo na sua casa, o mesmo no mundo. Derrubar aquilo que está errado e construir algo novo. Você tem visto sua missão com os olhos de Deus? Consegue entender quem você é na sua casa? Você consegue, mulher, você consegue entender quem você é em casa? Marido, você conseguiu entender a sua missão em casa? Filhos, você conseguiu entender quem você é nesse contexto? Há algo que precisa ser removido da sua vida para que Deus possa agir. E às vezes o ego atrapalha tanto que isso aconteça. Sabe, o que você está edificando hoje, o que você plantou hoje, está contribuindo na pavimentação da estrada para a glória. Eu sei que Deus já pavimentou essa estrada, o ministério de louvor pode subir. Mas aquilo que você está fazendo hoje anuncia o Deus que você serve. Se Deus está te chamando para um nível mais profundo de compromisso, responda esse chamado hoje. Sabe, Ele quer usar você para transformar uma geração. Como você será lembrado? Você já pensou nisso? Como você será lembrado? Algum tempo atrás eu usei uma ilustração onde eu dizia o seguinte: você já pensou? Você estiver à mesa sentado com seus netos, os filhos dos seus filhos, e você puder contar para ele o que Deus fez através da sua vida ao longo da caminhada. Você vai ter mais construções para mostrar ou fracassos para expor? Será que você teria coragem de contar a vida que você tem levado? Essa semana eu estava olhando um álbum de fotos. E quando a gente começa a olhar recordações, a gente é mexido por experiências que nós tivemos.
Vai fazer um ano que ela se foi. Mas eu tenho histórias para contar. Eu dizia para ela, mãe, obrigado. Cada coça que você me deu. Porque você estava moldando o homem que eu sou. Sabe, às vezes a gente está reclamando daquilo que Deus está destruindo na gente. Só que o que você chama de destruição, para ele é construção. De repente você está aí dizendo, o que eu estou fazendo da minha vida? Permita que Deus derrube algumas coisas em você hoje. Para que coisas excelentes sejam construídas. Esse relacionamento que você sabe que não é de Deus, vai te levar para onde? Sabe, esse vício que você está escondendo de todo mundo. Eu falei para uma pessoa hoje. Você pode esconder isso da sua esposa. Você pode esconder isso de mim. Pode achar que está escondendo de Deus. Mas você não está mentindo nem para mim, nem para sua esposa. E nem para Deus. Você pode estar mentindo para você mesmo. Foi numa conversa onde uma pessoa está sendo confrontada sobre um passado. Eu estava motivando ele a vencer, a lutar, a permanecer. Permanecer firme numa decisão de destruir uma fortaleza que estava prendendo ele e a família dele no passado. Mas quando a gente faz algo que sabe que tem que ser derrubado, querido, não é o prejudicado. É você. E hoje o Senhor está chamando você. Deus, Ele quer mudar a tua história. Ele está perguntando se você deseja mudança. Porque não adianta você falar, eu quero mudança, e não demonstrar atitudes de mudança. Deus, Ele quer mudar a tua vida. Ele quer mudar não só a tua vida, mas a vida da sua família. Mas tem que começar com alguém. Por que você está esperando seu filho ir primeiro, se você sabe que é você que tem que mudar primeiro? O Senhor está te chamando hoje para essa responsabilidade. Destruir aquilo que não faz parte mais desse novo tempo. Estou